Então, a gente vai fazer uma breve contextualização da instrumentação industrial aplicada à área da mecânica. Então, a instrumentação é a utilização de dispositivos e técnicas de modo que a gente possa monitorar e ou controlar fenômenos físicos que ocorrem num determinado sistema ou num determinado processo. Uma malha de controle, se a gente desejar controlar uma determinada variável, por exemplo, aqui a gente tem um processo onde a variável a ser controlada é a temperatura do forno, então a gente vai ter que medir essa temperatura e comparar com o valor desejado, de modo que a gente possa fornecer maior ou menor potência para o sistema, em forma de calor, aqui no caso do forno, e aí essa temperatura ficar maior ou menor de acordo com a necessidade da aplicação. Então, em um processo, a gente vai ter que ler essa temperatura para depois a gente poder controlar essa temperatura. Então, geralmente a gente faz isso com um transdutor de temperatura, uma placa de aquisição de sinais. Medindo essa temperatura com a placa de aquisição de sinais, a gente vai mandar para um controlador. No caso aqui, a gente tem um controlador onde a malha de controle está em um computador, mas poderia ser um microprocessador, por exemplo. E aí, esse controlador vai calcular se é para o atuador do sistema dissipar maior ou menor potência para aumentar ou diminuir a temperatura do processo. Então, numa malha de controle, a gente vai ter que medir a variável a ser controlada, no caso aqui temperatura do processo. Então aqui a gente tem o transdutor, que é o sensor mais o transmissor. A gente vai comparar esse valor com o desejado e o controlador vai comandar o atuador, que no caso aqui são as resistências do forno, de modo a dissipar maior ou menor potência de acordo com o desejado. Então, industrialmente, a maior parte dos processos de instrumentação contam com CLPs, que são os controladores lógicos programáveis, que são dispositivos robustos, que são diferenciados no sentido de ter uma confiança em aplicações industriais. E, por outro lado, a gente tem cada vez mais a utilização de sistemas microcontrolados de baixo custo para desenvolvimento de controladores mais simples, como em pequenas indústrias ou projetos protótipos, muitas vezes, sendo que o Arduino é o microcontrolador mais difundido atualmente. Então, nessa disciplina, a gente vai empregar o Arduino como placa de aquisição de dados e controlador para os nossos processos, uma vez que o intuito dessa disciplina é aprender os conceitos de instrumentação e que muitas vezes os alunos, lá nos seus trabalhos de final de curso, por desejarem desenvolver um protótipo, geralmente utilizam Arduino pelo seu baixo custo e por conseguirem atender às necessidades de projeto. Só fazer uma ressalva inicialmente sobre o que são sensores e transdutores, né? Geralmente se usa para se referenciar tanto o que se chama de sensor como o que se chama de transdutor, se usa apenas a palavra sensor. Mas se a gente olhar lá no VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, sensor é apenas o elemento sensitivo do sistema, ou seja, aquele elemento que recebe um estímulo do sinal, né? Por exemplo, de luminosidade, temperatura, pressão, outra grandeza qualquer. Já transdutor é o dispositivo que converte o sinal que a gente está medindo, a grandeza física que a gente está medindo, em outro sinal de interesse. Por exemplo, a gente converte a grandeza luminosidade em uma tensão elétrica. Então, isso é transdutor. É a composição de um elemento sensor e de uma parte que vai converter o sinal no sinal resultante do elemento sensor em um sinal de interesse. Então, falando um pouquinho da classificação dos sensores, né? Entenda-se aqui sensores e transdutores. Então, a gente pode classificá-los quanto ao seu campo de aplicação, ou seja, para que ele serve, né? Qual é a área que ele vai servir, para biomedicina, para meteorologia, para área de automação e assim por diante. Quanto à tecnologia,
né, que eles empregam, se são sensores do tipo indutivos, se são do tipo capacitivo, fotoelétrico, ultrassônico e assim por diante. Quanto à aplicação, ou seja, qual é a grandeza que vai ser medida, ou seja, se vai ser para medir posição ou deslocamento, se vai ser para medir a temperatura, umidade, pressão, vazão. E ainda, como a gente vai abordar logo adiante, quanto ao tipo de sinal elétrico de saída do nosso transdutor. Ou seja, existem os chamados sensores digitais, também chamados de discretos ou binários, e os chamados sensores analógicos ou absolutos. Então, sensores digitais, ou discretos, ou binários, são aqueles que possuem apenas dois estados lógicos no sinal de saída, que é o sinal lógico 1 ou 0, geralmente 1 referenciando a um sinal verdadeiro e 0 o estado lógico associado ao estado falso. Então, como exemplo, a gente pode tomar um termostato. Um termostato ele serve para dizer se a temperatura chegou ou não a um certo valor de interesse. Se chegou, a gente associa o valor dele ao estado lógico 1. Se não, a gente associa o estado lógico ao 0. Tá? Ainda que a gente utilize, então, um transdutor que tem uma certa faixa de medição, por exemplo, pode ser que o transdutor meça um sinal de menos 20 até 100 graus. Né? Mas a gente só quer saber se passou ou não passou, se está acima ou não de 50 graus Celsius. Tá? Então, existem vários tipos de sensores digitais que acusam só o verdadeiro ou falso. Né? São geralmente chamados de chaves, né? Chaves de nível, chaves de fluxo, chave de pressão, chave de temperatura. Né? Então, o nível chegou a um determinado nível. Já os sensores analógicos absolutos, a saída pode assumir vários valores, que pode ser em tensão ou em corrente. Geralmente em tensão se usa saídas de 0 a 10 volts, corrente contínua, ou corrente de 0 ou 4 mA até 20 mA. Então a gente tem algumas definições fundamentais, e eu não vou falar de todas porque algumas a gente já viu em disciplinas anteriores, mas a gente tem o que a gente chama de faixa de medida de um instrumento, que são os valores extremos de um instrumento de medição. Já o span é a diferença entre esse limite superior e inferior do instrumento. Por exemplo, se o instrumento tem um range de 10 a 50 litros por minuto, o span, né, o alcance é 40, que é 50 menos 10. Um conceito de incerteza, né, que não pode ser confundido com o conceito de erro. De erro, por exemplo, é a diferença de um valor medido e o valor verdadeiro da grandeza. Já a incerteza é a quantificação da dúvida sobre o resultado da medição. São coisas diferentes. Então, por exemplo, na medição de comprimento de uma barra, a gente pode colocar que é 199,9 centímetros, mais ou menos 1, com um nível de confiança de 95%. Ou seja, mais ou menos 1 é o erro que a gente pode ter na nossa medição. E a incerteza está dada pelos 95% de nível de confiança. Ainda na questão do erro, a gente tem o que a gente chama de erro estático e erro dinâmico, onde o erro estático está associado ao processo em regime permanente, ou seja, a grandeza que a gente está medindo ela não está se modificando ao longo do tempo. E o erro dinâmico, o contrário, quando a gente tem uma mudança no valor da grandeza a ser medida e o erro se dá pelo atraso da medição em relação ao valor com que a medida se modifica. Já a exatidão diz respeito à aptidão de um instrumento de dar resposta próxima ao valor verdadeiro, que é expressada de três maneiras, né? O percentual de fundo de escala, o span ou o valor lido. Então, por exemplo, num sensor que tem um range de 50 a 250 graus Celsius e a gente tem um valor medido de 100 graus Celsius, se a gente disser que a exatidão é de 1% do fundo de escala, então, na verdade, na sua medição, a gente vai ter um valor de 100 graus Celsius, mais ou menos 2,5 graus, porque o fundo de escala é 250 graus Celsius. Então, 1% em cima de 250 graus Celsius dá mais ou menos 2,5 graus Celsius. Agora, se a gente disser que um instrumento tem exatidão de 1% do span,
Então, esse 1% é sobre 200 graus, que o span é 250 menos 50. Então, seria mais ou menos 2 graus Celsius. Já se a gente disser que a exatidão é de 1% no valor lido, então a gente está lendo o valor de 100 graus Celsius, então a gente teria um valor de 100 graus Celsius mais ou menos 1 grau Celsius. Então, tem que tomar cuidado quando a gente vai adquirir um instrumento de medição e que fala lá que a exatidão é de 1%. Depende sobre o que ele está se referenciando. Se é o fundo de escala, o span ou o valor lido. A precisão diz respeito à dispersão dos valores da repetição das medições. Então, aqui a gente tem um exemplo onde o arqueiro ele está sendo preciso, mas inexato, né? Ele está precisamente, repetidamente, atirando sempre no mesmo local. Ele só não está sendo exato, porque ele não está no lugar, atirando no local que ele deveria, mas precisamente, né? Ou seja, repetidamente, ele está sempre atirando no mesmo local. Então, isso é precisão. Agora, ele está sendo inexato porque ele está atirando no local que não deveria, né? Estaria sendo preciso e exato se estivesse atirando sempre no centro do arco. E aí a gente tem a questão da linearidade ainda. Às vezes, né, ele não vai de forma linear a medição. A questão da resolução, que é menor incremento mensurável. E já a sensibilidade é a menor quantidade mensurável. Então, essas questões da resolução e sensibilidade a gente vai trabalhar com maior cuidado nas próximas aulas. Então, existem vários sensores comerciais de vários fabricantes. Eu vou solicitar, então, que deem uma conferida nos sensores que eu coloquei aqui na apresentação, que são sensores mais voltados para trabalhar com placas de equipagem, como o Arduino e outros microcontroladores também, por causa do intuito da nossa disciplina aqui, que é de aprender instrumentação com dispositivos de baixo custo. Então, depois vocês dão uma conferida lá. Existem vários sensores, alguns eu coloquei na apresentação, mas existem muitos outros mais. E eu peço para vocês conferirem lá. Que daí na próxima aula a gente conversa sobre eles.